Em nosso estudo de hoje, lição 18 do livro O Essencial, tem por título Ato de Confiança. Se problemas te cercam, não te perturbes. Ora, muita dor que imaginas nunca aparecerá. Arrima-te à esperança e segue para frente. A amargura mantida é corrosivo lento. Segue fazendo bem e o bem te trará tesouros. Sobretudo, confia, Deus te resguardará. Estamos vivendo o século dos problemas psicológicos, dos males psicológicos. É o século da depressão, é o século da síndrome do pânico, é o século dos transtornos de ansiedade e, infelizmente, um século com um número muito expressivo de suicídios. Por que isso está acontecendo? Vamos resumir tudo em uma palavra só que acaba desencadeando tudo isso. A palavra é ansiedade. E uma das justificativas, dentro de um critério de bom senso e de razão, que a doutrina espírita começou a apresentar para que esse quadro estivesse acontecendo, é porque o nosso planeta está regenerando e a gente está até observando de um tempo para cá o aumento da violência urbana. Dizem os espíritos que as regiões umbralinas, as regiões trevosas da Terra, elas estão sendo esvaziadas e os espíritos que estavam nesses lugares, eles estão tendo oportunidade de encarnar aqui na Terra para mostrar se tem condições de continuar em um planeta regenerado ou se serão exilados, enviados para uma outra escola, como aconteceu aí com os exilados de Capela. Para quem conhece a doutrina espírita e tem essas informações dessas migrações dos espíritos. Mas para quem não conhece, um resumo muito rápido sobre isso, e até essa questão do paraíso perdido, os espíritos falam que os planetas, assim como os espíritos, os planetas também evoluem e chega um determinado momento em que ele é promovido. Quando ele é promovido dentro de uma escala evolutiva, aqueles espíritos que não acompanharam a evolução desse planeta são retirados e levados para um outro lugar. Um outro lugar que não que seja punição, mas que, assim como o aluno, quando está estudando numa escola, por exemplo, a escola só tem até o ensino fundamental. Eu estou no 9º ano da escola. Se eu estiver no 8º ano, eu já sei que ano que vem eu não vou poder estudar nessa escola. Não vai ter mais o 9º ano, não vai ter mais ensino fundamental. Agora, se eu estou no 9º ano, eu sei que se eu for aprovado, eu vou poder continuar no mesmo lugar, porque ano que vem a escola só vai ter ensino médio. Agora, se eu ficar reprovado, eu vou ter que procurar uma outra escola que esteja no mesmo nível dessa que eu não pude acompanhar. Essa discussão sobre transição planetária e regeneração do planeta, ela foi bastante batida no meio espírita, principalmente de 2005 para cá, principalmente aí nas tarefas desenvolvidas por Divaldo Pereira Franco, mas era assunto que até o próprio Chico Xavier, enquanto esteve aqui encarnado, tratou muito sobre ele, falou sobre ele no programa Pinga Fogo. E a gente vai encontrar o fundamento para isso, em primeiro lugar, na pergunta 1019 do Livro dos Espíritos, na resposta que São Luís dá, dizendo que chegou o momento que o planeta está regenerando e quem não acompanhar vai ter aquela sensação do paraíso perdido. E depois também na mensagem trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, o último texto foi escrito por Santo Agostinho, também falando que o nosso planeta já esteve menos evoluído e agora está no momento de transição. Essa transição vai fazendo com que a gente, enquanto espírito, observe as transformações que estão acontecendo e começa a bater aquela ansiedade na gente, porque será que eu estou acompanhando esse progresso? Será que eu vou ser deixado para trás? Será que eu vou conseguir a aprovação para poder continuar com essa geração, continuar com meus amigos? A sensação que dá é bem clara, é aquela sensação assim do aluno que
um dia ele ficou reprovado na escola e que viu todos os amigos dele seguirem e ele ficar para trás, tendo que fazer novas amizades, tudo de novo, e novas amizades com outros alunos que são mais novos, que são de outra cultura, muitas vezes. Então, aquilo para ele é um pouco doloroso, é um pouco decepcionante, algumas vezes até vexatório quando se repete mais vezes. Essa é que é a realidade. Então, esse pranto e ranger de dentes não é Deus que está proporcionando, na verdade é o próprio espírito que vai ficando triste, decepcionado, porque as coisas estão acontecendo e ele não está acompanhando. Então, o título da lição de hoje é Ato de Confiança. É um dos segredos para a gente ser feliz aqui na Terra, uma perguntinha do Livro dos Espíritos. Com relação à vida material, posse do necessário. Com relação à vida espiritual, fé no futuro. O que é isso? É ato de confiança. E consciência tranquila. Mas fé no futuro. Vamos pegar aqui fé no futuro. Bom, se problemas te cercam, não te perturbes. Ora, estamos sendo testados. E vamos ser avaliados se a gente tem condição ou não de continuar a nossa jornada, ou se vai ter que repetir a lição quantas vezes for necessário até o nosso aprendizado final. Agora, olha o que a ansiedade faz. Aqueles problemas psicossomáticos, né? Muita dor que imaginas nunca aparecerá. O quanto o medo não matou, muito mais até do que a pandemia, na época da pandemia. Então ele bota, rima-te a esperança e segue para frente. A doutrina espírita traz uma página maravilhosa que para mim foi um mantra durante a pandemia. Quando você está lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. O que ele fala? Quando a gente cumpre a nossa missão aqui na Terra, terminou, a gente desencarna, a gente vai para o plano espiritual. Aí, às vezes, a pessoa desencarna e você fica, poxa, morreu logo aquele que é muito bom, que ele concluiu a missão dele, pode ser que a gente nem tenha começado a nossa ainda. E tem um momento que fala, se ele fosse um homem de bem, ele teria ido. Então eu fiquei falando comigo mesmo, falando, eu acredito que eu não sou ainda um homem de bem dentro da concepção, e principalmente se for estudar aquele capítulo do ser desperfeito, né? O que é o homem de bem. Ali eu estou longe de alguns requisitos ali, mas enfim, eu fiquei pensando, eu tenho certeza da imortalidade da alma, eu tenho certeza que se esse corpo aqui começar a falhar, eu vou sofrer um pouquinho com ele, porque a gente sofre com o corpo está sofrendo, tudo bem, mas a vida não termina, se tiver que ser agora a minha desencarnação, eu vou para o plano espiritual tranquilo, porque essa certeza da imortalidade é um consolo muito grande para a gente. Eu posso, de repente, lamentar, porque poderia ter aproveitado melhor o tempo que eu estou aqui e não aproveitei, mas ficar com medo de morrer. Então eu fiquei, durante a pandemia, trabalhando isso comigo, falando, se eu fosse um homem de bem, se eu tiver concluído a minha missão, eu até acreditava assim, se Deus achar por bem me levar para que eu cumpra alguma coisa lá do outro lado, ajudar o pessoal que está desencarnando, tal, aí tudo bem. Mas não vou ficar com medo de morrer por conta da pandemia. E foi assim que eu consegui levar. Depois ele vem falar para a gente, ó, amargura mantida é corrosivo lento. Aí muda completamente aqui essa coisa da esperança, da dor, né? Tudo bem. Agora, a amargura é uma dor que eu estou sentindo e estou mantendo e não estou conseguindo ter aquele cuidado, igual a gente tem com a higiene, quando a gente toma o banho, né? Que a gente está liberando o nosso corpo de impurezas para poder causar doença daqui a pouco. A amargura que fica mantendo aqui é uma impureza da mente, vai causando problema com a mente. Então ele vem falar, está sentindo essa amargura? Segue fazendo bem e o bem vai te trazer naturalmente tesouros. Mas, sobretudo, confia. É essa confiança que está faltando. Quando Jesus fala lá no Evangelho, mas meu Deus, que ansiedade toda é essa? Você não está vendo que os pássaros estão sendo alimentados por Deus? Você fica, o que eu vou comer amanhã? Ansiedade para... Calma, na hora certa as coisas vão acontecer. Olha, nem Salomão se vestiu tão bonito quanto os lírios aí do campo. Então Deus, no momento certo, vai trazer aquilo que a gente precisa. Calma. Agora, faz a tua parte também. Buscar e achareis. Pedir e obtereis. Bater e abrir-se-vos. Calma. Né? Não é para ficar também acomodado, não. Mas também essa ansiedade tem destruído e acabado muito
com os nossos melhores objetivos. Vamos ter fé em Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.